Olá, nós somos da turma 020 do curso de Psicologia da UFSCar e esse é o podcast LAP para Leigos. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou Gabriel Mendonça. Eu sou Luana Barreto. Eu sou Sofia Mitsuyuki. Eu sou o Vitor Pereira. Nesse episódio, nós vamos fazer a introdução do que é a alienação parental e o que é a lei da alienação parental. Bom, primeiramente eu gostaria de vir aqui para introduzi-los sobre um conceito de guarda. A guarda define-se como a responsabilidade do fornecimento de uma assistência para a criança, além da contribuição em diversos aspectos da vida dela. Dentre todos os tipos de guarda existentes, há a guarda compartilhada, a qual é, em lei, um direito brasileiro garantido nos direitos da família. Nessa, ambos os pais são responsáveis pela criação da criança e ministram, simultaneamente, tudo que seja relacionado ao bem-estar dela. Porém, quando há o divórcio, a relação entre os responsáveis costuma ser um tanto quanto conturbada, e as práticas de alienação parental podem ser comuns. Bom, após o divórcio, é muito comum que a guarda seja concedida para as mães. E como foi apontado pelo IBGE, 87,64% das vezes é o que acontece. Isso isso influencia na visão que a criança vai ter dos dois pais, já que ela não está convivendo com ele de forma igualitária. Então, ela não consegue formar a própria imagem dos próprios... Ela não consegue formar, independentemente, a imagem que ela tem dos pais. E se torna vulnerável à situação de alienação parental. Assim, os lares remontados pela separação, as mães são deixadas com a responsabilidade única de criação dos filhos e os pais ficam apenas com a responsabilidade de pagamento de pensão e visitas esporádicas, utilizando a compensação financeira para se esquivar de suas responsabilidades. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é essa síndrome de alienação parental que a gente está falando tanto. A síndrome de alienação parental foi definida na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner como um distúrbio infantil que acometeria crianças e adolescentes envolvidos em situações de disputa de guarda entre os pais. Na visão do Richard Gardner, a síndrome se desenvolve a partir de programação ou lavagem cerebral realizada por um genitor, nomeado como alienador, para que a criança rejeite o outro responsável, que seria o responsável alienado. A partir da suposta existência dessa síndrome de alienação parental, criou-se uma lei, a LAP, Lei de Alienação Parental. Essa lei vai dizer que, considerando-se que esteja ocorrendo alienação parental, o juiz poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou inversão da guarda, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança e declarar a suspensão da autoridade parental. Ou seja, o juiz irá interferir a fim de punir, penalizar o pai alienador e mudar a guarda para que a criança tenha mais contato com o genitor alienado. Bom, a gente vê, né, que tem algumas controvérsias, né, tanto na própria síndrome da alienação parental, quanto na lei da alienação parental, né. Em específico sobre a síndrome, a gente vê que tem alguns psicólogos, né, e pessoas também do direito que questionam, né, a escassez de estudos conclusivos a respeito dessa síndrome, especialmente na produção nacional, né, considerando que aqui a gente tem a lei da alienação parental que não está presente em alguns outros países. Bom, a gente vê também que esse tema começou a ser mais difundido por associações de pais separados, né, como resposta à tramitação, né, do projeto de lei da guarda compartilhada, né, que, no caso, por exemplo, de já estabelecido uma guarda unilateral, a pessoa guardiã poderia definir se tinha interesse, né, em ter contato com o outro pai ou não para a realização dessa prática, né, que acaba necessitando do convívio de ambos os pais. Além disso, especificamente sobre o Gardner, né, como a Lu citou, a gente tem algumas declarações polêmicas e sexistas a partir dele e tipo, retratações muito rasas dele com base
nas críticas que ele recebeu, meio que como se ele estivesse buscando adequar a síndrome, né, que ele criou, mais para que ela entrasse no manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né? Porque como poderia ser um interesse de reconhecimento. Especificamente sobre as críticas da lei da alienação parental, né? Ela foi redigida meio apressadamente, o processo foi bem célere assim, e como já dito, né, não tem estudos muito concretos ou consenso dos profissionais da área da psicologia que justifiquem a maneira como ela foi escrita, né? E os livros que ela foi baseada, né, como dito no processo, eles ignoram questionamentos e polêmicas fundamentais para a aplicação disso para um tema que é tão sensível. Então, pessoal, agora a gente vai também ter alguns outros episódios de entrevista com profissionais da área, né? Espero que vocês gostem desses episódios e depois vamos ter uma conclusão nossa também.